Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes, que essa semana celebra 100 anos de fundação. Criada em 1918 como patronato agrícola, foi passando por diversas mudanças, até que em 2008, a então EAF transformou-se em um campus do IF Sul de Minas, juntamente com as ex-escolas agrícolas de Machado e Muzambinho. Hoje, o IF Sul de Minas possui uma reitoria, 8 campi e diversos polos presenciais e à distância, ofertando ensino médio técnico, superior, pós-graduação e cursos profissionalizantes a quase 30 mil alunos. Dando continuidade às comemorações do centenário, teremos agora uma palestra com o ex-ministro Paulo Paiva, intitulada Um Tributo à Minha Origem. A mesa de honra está composta pelas seguintes autoridades: reitor substituto do IF Sul de Minas, professor Kleber Ávila Barbosa. Diretor-geral do IF Sul de Minas, campus Inconfidentes, professor Miguel Toledo Del Pino. Prefeito de Inconfidentes, senhor Décio Bonamiche. Presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes, senhor Wilson José de Andrade. E o palestrante desta noite, professor Paulo Paiva. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos para assistir uma breve apresentação da fanfarra Professor Gabriel Vilas Boas.
Agradecemos as demais autoridades e convidados aqui presentes, a imprensa, servidores, alunos e aos amigos e familiares do professor Paulo Paiva, que vieram especialmente para prestigiá-lo. Registro também as correspondências justificando a ausência e parabenizando o evento do deputado Dalmo, que também enviou um representante aqui nesta noite, do prefeito de Ouro Fino, Dr. Maurício Lemes de Carvalho, e do juiz de direito da comarca de Ouro Fino, Dr. João Cláudio Teodoro. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro. O filho de Piranhas majestades, o povo herói do rei e o sol da liberdade Para desejar as boas-vindas, convido o diretor-geral do Campus Inconfidentes, professor Miguel Toledo Delpino. Boa noite a todos. É com grande alegria que recebemos o professor Paulo Paiva, filho dessa cidade, que muito nos honra com sua ilustre presença nesta noite de celebração. Filho de um ex-professor da época do Patronato Agrícola, construiu uma brilhante carreira em Minas Gerais e no governo federal. Professor, seja muito bem-vindo a esta centenária Casa de Ensino. Muito obrigado por estar conosco e prestigiando este evento comemorativo ao centenário do EF Sul de Minas Campus Inconfidentes. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Para fazer uso da palavra, convido o reitor substituto do IF Sul de Minas, professor Kleber Ávila Barbosa. Colegas servidores, caros alunos, senhores convidados, uma boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar aqui o diretor-geral, o professor Miguel, o anfitrião, a quem eu já cumprimento por essa belíssima cerimônia e essa semana de tanto entusiasmo e tanta energia. Quero cumprimentar aqui o Poder Executivo, nosso prefeito Décio, prefeito, também cumprimentar o presidente da Câmara, o Wilson, e de uma forma muito especial, nosso anfitrião aqui, também de origem do Campus Inconfidentes, cujo seu pai fez parte dessa instituição e que vem nos abrilhantar com essa palestra aqui nessa noite. Eu gosto muito de uma frase de Cícero, da antiga Roma, e ele dizia que a gratidão é a mãe de todas as demais virtudes. E hoje, essa semana, é o que nós estamos vendo aqui em Confidentes. Comemorar esse momento de tantas conquistas, de tantas lutas, tantos desafios, e chegar a esse momento tão significativo de 100 anos. Quantas histórias, quantas cabeças, quantos corações tiveram presentes aqui na instituição, nessa luta, para trazer educação, trazer condições de vida, melhoria, não só ao sul de Minas, mas ao estado, ao país. Para nós é uma alegria imensa ter o Campus Inconfidentes na composição do EF Sul de Minas, que nesses últimos 10 anos triplicou o número de servidores, quintuplicou o número de alunos e faz a diferença nessa região. Então, é comemorar, é muita alegria que estamos aqui e queremos agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado, uma boa noite a todos. O palestrante Paulo Paiva nasceu em Inconfidentes quando ainda era distrito de Ouro Fino. Atualmente reside em Belo Horizonte, onde é professor da Fundação Dom Cabral e presidente de honra do Conselho de Relações de Trabalho da FIENG. Também é articulista do jornal O Tempo, do Jornal de Inconfidentes e da revista Viver Brasil. É formado em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado em Demografia Econômica pela Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos. É professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e foi professor visitante da Universidade do Texas, Estados Unidos. Nas últimas 3 décadas, exerceu várias funções na administração pública. No governo federal, foi ministro do Trabalho e ministro do Planejamento e Orçamento. No governo de Minas Gerais, foi secretário de Planejamento e Coordenação Geral e secretário de Transportes e Obras Públicas. No setor financeiro público, foi vice-presidente de Planejamento e Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Exerceu ainda a presidência do Conselho de Administração dos bancos estaduais BDMG, Benge e Cred Real.
Entre seus livros publicados, destacam-se Sonho e Realidade, Labor in the Américas e Políticas Públicas no Brasil. Com a palavra, queremos receber com muito carinho o professor Paulo Paiva. Eu pretendo fazer aqui, não é, como eu mencionei, não é uma palestra, mas é conduzir uma conversa, um pouco narrar alguns aspectos da minha trajetória que possa ter alguma utilidade para conhecermos como que alguém saiu de Inconfidentes e passou por teve várias oportunidades na sua vida e qual foi a importância, a influência desse município, particularmente dessa escola na minha trajetória. Digo a vocês que eu, para iniciar, estou um pouco, diria constrangido, um pouco receoso, porque é a primeira vez que eu tento, primeiro, falar sobre, tendo como foco a minha experiência. Eu estou habituado a falar sobre economia, sobre política, sobre outras questões em que eu sou mais ou menos o assistente o analista dos eventos. Aqui eu tenho como missão me colocar no centro dessa narrativa. Isso realmente me cria alguns constrangimentos, porque eu não tenho experiência de fazer isso. Segundo, é voltar a falar na minha terra. Realmente eu tenho uma relação de profunda identidade com essa terra, de grande relação sentimental, e acho um pouco, eu tenho certa dificuldade. Já estive aqui nesse mesmo local em 2005, a convite do ex-reitor Claudino Ortigara, que me permitiu vir falar com os estudantes, naquela época formandos em 2005. E eu quero começar exatamente com essa preocupação, reproduzindo aqui uma questão colocada pelo poeta João Cabral de Melo Neto, em que ele escreveu o seguinte: sempre evitei falar de mim. Falar-me, quis falar das coisas, mas na seleção dessas coisas não haverá um falar de mim. E eu dialogaria com João Cabral de Melo Neto, olhando na outra perspectiva. Ao falar de mim, não haverá uma seleção de fatos históricos, de coisas que se relacionam com a minha história. E é um pouco isso o que eu quero fazer. Eu quero fazer um paralelo. Trouxe aqui a minha exposição. Ela está montada em 3 atos, e que vocês podem ver ali, 1918, que é a data da criação do Instituto, mas 1918 mais 50, que é 1968, que tem a ver, e eu quero aqui fazer referência a fatos que influíram em decisões da minha formação, tanto acadêmica quanto política, e as pessoas que conviveram sabem a importância na história do Brasil simbólica do ano de 1968, e finalmente 1918 mais 100, que é hoje 2018, que eu estou novamente aqui com vocês, e tanto com meus amigos e com amigos que eu construí nesta trajetória, e com os novos amigos que eu estou construindo, encontrando aqui agora, principalmente essa juventude que é a razão de ser desse instituto, dessa escola. A escola, ela existe em razão dos seus estudantes. E para mim é muito importante fazer esse registro, que a presença dos alunos nesse momento me dá um sentimento de responsabilidade muito maior do que eu já teria se estivesse falando apenas com pessoas da minha geração. Eu quero chamar a atenção, antes de iniciar, que vocês vão encontrar na trajetória dessa narrativa 2 conceitos que vão acompanhar essa minha exposição. Um é sobre acidentes que acontecem e que ajudam a definir os seus rumos. E o segundo são oportunidades que acontecem e que
se fazem escolhas, algumas certas, outras erradas, algumas não certas, outras não erradas, e basicamente esses dois eixos vão conduzir o que eu quero conversar com vocês. Falando numa escola em que a biologia é o centro, uma escola que trata de vida, tanto animal quanto da vida vegetal, eu gostaria de iniciar por dizer que o acidente maior e mais profundo na nossa vida é o acidente da própria vida, como você nasce. Não é uma escolha que você faz para nascer. Os pais têm a escolha de querer ter um filho. Naquela época você não sabia se era homem, se era mulher, hoje eventualmente pode até fazer essa escolha, mas você não sabe qual espermatozoide vai gerar qual filho, tá certo? E esse é o primeiro acidente que acontece, que poderia não ser eu aqui, ser outro ser teria sido gerado naquele momento. Então, vamos no primeiro ato, e eu quero começar com 1918. Essas fotos, certamente atrás, vocês terão dificuldades, e não essa, porque essa é muito clara, se identifica muito, mas essa segunda é mais ou menos como algumas fotografias do que era o Brasil lá nesse 1918. Imagina vocês, era exatamente o final da Primeira Guerra Mundial, e aqui eu quero recapitular ou registrar, de fato, porque isso está muito claro, tanto no site da Prefeitura aqui de Inconfidentes, como no site da escola, mas eu queria chamar a atenção para duas datas. Primeiro, 1910, segundo, 1918. Porque são os dois pilares da minha origem. Em 1918, o Núcleo Agrícola de Estrangeiros é criado aqui, na Colônia Agrícola de Inconfidentes, por um decreto por uma decisão que foi tomada inicialmente pelo presidente, na época não se chamava governador de Minas Gerais, Júlio Bueno Brandão, aqui de Ouro Fino, de comprar esse terreno para constituir aqui uma colônia agrícola de um núcleo colonial para receber imigrantes, basicamente imigrantes europeus. A população daqui de Inconfidentes, dessa cidade, é uma população que veio exatamente no início do século passado, deixando uma Europa conflagrada. Nesse período era uma Europa que iria entrar na sua primeira grande guerra mundial, mas um continente com uma tensão muito grande, e as pessoas se transferiram para cá na busca dos seus sonhos, da sua realização, da construção da sua vida, das suas vidas, e construir essa coisa maravilhosa que é Inconfidentes. Depois, também em 1910, eu quero fazer esse registro, porque ele tem importância para a minha presença aqui e como um acidente. O governo federal, com o decreto 8.319 de outubro, ele definiu a estrutura do ensino agronômico no Brasil. E na base, o primeiro nível dessa estrutura que eram os aprendizados agrícolas. O primeiro, aqui não havia a noção, pelo menos nesse documento, de patronato, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, a base era o aprendizado agrícola, que ia até o curso de graduação. Depois, 8 anos depois, então, aí o presidente Venceslau Braz criou os patronatos agrícolas, que não tinham um decreto lá de 2010. E esses patronatos agrícolas são criados, e esse ponto é extremamente importante, para o ensino agrícola primário e também para a regeneração da infância pobre. Tem na origem dessa instituição o seu compromisso com a inclusão social. Esse é um aspecto extremamente importante, que eu não gostaria de perder esse fio ao longo da nossa conversa nessa noite. E aí, esse decreto, então, autorizou, então, o Ministério
dos negócios de agricultura, indústria e comércio, a criar os postos, nos postos zootécnicos, nas fazendas modelo de criação, nos núcleos coloniais, que eram esse um deles, os patronatos agrícolas destinados a ministrar, além da instrução primária e cívica, noções práticas da agricultura, zootecnia, veterinária a menores desvalidos. E depois, então, é criado aqui esse patronato que era vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Hoje esses ministérios são separados, a Indústria e Comércio está separado da Agricultura, essas são as evoluções que tem. Muito bem, criado isso em 18, é em 1920 que o núcleo colonial recebe aqui o patronato, segundo o registro que tem. Esse patronato foi transferido do Rio de Janeiro. A minha irmã Terezinha Paiva, que está aqui, que trabalhou na escola aqui nos anos 40, ela tem uma informação de que esse patronato estaria em Resende, teria vindo de Resende para cá. Esta ideia, a criação do patronato, na base e não o curso de iniciação agrícola. Aqui, com esse componente de inclusão, de regeneração da infância pobre, criou as condições para que, aí sim, em 1922, o meu pai, um jovem Jorgino Francisco de Azevedo Paiva, que serviu o Exército no Rio de Janeiro, fosse transferido para o Ministério da Agricultura e alocado aqui como que seria um instrutor militar. Os patronatos, e aqui tem professores aqui que escreveram monografias sobre isso, eles tinham um componente de formação cívica e de formação de regeneração de jovens muito forte, onde a disciplina era um elemento fundamental. E meu pai veio com essa função de ser um educador pela educação física. Era um professor de educação física, mas com a responsabilidade muito grande desse tipo de atividade, que era de regenerar, de ajudar a disciplina, noções de hierarquia para esses jovens. Então, ele tinha 21 anos de idade nessa época e saiu do Rio de Janeiro e veio para cá sozinho. Imagina mais ou menos um migrante interno dentro do continente, dentro do país, muito semelhante aos migrantes que atravessaram o Atlântico para vir para cá. Ele tinha 21 anos, veio para cá com seus sonhos, com as suas esperanças e ficou aqui até 1967, quando morreu ainda trabalhando nessa instituição. Foi aqui que ele transformou o trigo em pão, e do qual criou e educou seus filhos. Nós fomos, então, o resultado dessa caminhada dele para cá. Ele ficou fora na década de 30, foi transferido, passou na grande parte da década de 30, uma parte em Silvestre, um distrito de Viçosa, e outra em Juiz de Fora, e voltou em 1939 para cá, para Inconfidentes, onde ficou então o resto da sua vida. Eu entendo e gostaria de fazer esse registro de que é em sua honra que eu venho aqui homenagear o centenário dessa instituição, que foi a sua casa por tantos e longos anos. Dedicou a sua vida como os senhores, os professores e educadores hoje estão aqui, e os servidores dessa escola, ele dedicou a sua vida para a construção, foi parte dessa caminhada que hoje estamos celebrando do seu centenário. Em 1925 ele casou-se com a minha mãe, Matilde Isabel de Almeida Paiva, que era natural de Ouro Fino, mas que tinha também raízes e ligações com Inconfidentes, porque o seu pai, Teófilo de Almeida, e sua irmã Capitolina Almeida também foram professora desses imigrantes estrangeiros que vieram aqui para a colônia para o núcleo colonial. Então, há
uma junção do patronato e do núcleo colonial que uniu esse casal, de Georgina e Matildinha, como ela foi conhecida, de formar a sua família. E eu sou o 5º filho dessa união, e foi aqui que respirei pela primeira vez o ar de Inconfidentes. Chorei pela primeira vez, dei meus primeiros passos, pisei descalço nesse chão e me sujei na poeira dessa terra. Nasci já na era de aprendizado agrícola, já não era mais o patronato, havia sido elevado o aprendizado agrícola exatamente no início do ano letivo de 39. Colônia e escola fazem parte da minha formação e da minha história. Mantenho vivos na memória e no coração esses nomes e os seus significados mais profundos. Integram meu corpo no seu sentido mais amplo e incorpora na sua parte intangível como a alma, os sentimentos, o pensamento e a história acumulada. Eu não estudei aqui nessa escola. Não trabalhei também nessa escola. Meu pai e minha irmã trabalharam, mas devo minha existência à combinação desses fatos. A criação do patronato no núcleo colonial de Inconfidentes. Sou fruto dessas circunstâncias, da colônia e da escola. Foram elas que me trouxeram ao mundo, e registro assim o primeiro acidente singular, que é o meu nascimento, razão pela qual eu estou aqui com vocês essa noite. Aí, eu quero só passar aqui para... esses são os meus pais, o Georgino e Matildinha. Ali eu anotei onde eu nasci, que é onde hoje está o Banco do Brasil. E essas são ainda imagens. Esse prédio eu conheci daquela forma, no tempo da minha infância. Eu entrei, então, a minha primeira educação foi aqui em Inconfidentes. Não havia ainda o Grupo Escolar Filipe dos Santos. E foi a avó da Doroteia, a dona Sinhá, que me deu os primeiros ensinamentos. Eu aprendi a gostar das letras e das palavras pela maneira carinhosa que dona Sinhá me ensinou. Depois, então, eu fui para o curso, fui fazer o primário no curso anexo da Escola Normal em Ouro Fino, já no 2º ano. E aí quem me levava no ônibus era o avô da Paula, pai do Oswaldo, que era o Irineu Donar. Então, essas pessoas que meus primeiros passos aqui foram dados sob os cuidados e o amparo dessas pessoas. Obviamente, o que eu quero registrar disto, que é importante para a minha história, são, primeiro, os valores do servidor público. Isso eu aprendi aqui, com a experiência do meu pai. A importância da ética, da austeridade na relação com o serviço público. O serviço público, o funcionário público é chamado de servidor público, porque a atividade dele é para servir, não é para se servir e da atividade, é para servir a comunidade, e esse é um valor, são valores que eu carrego desde aqui da minha infância. O segundo é a influência da Igreja Católica. Meu pai era muito religioso, era quase como capelão aqui da igreja, quando não tinha padre aqui naquele tempo, quem rezava as noites aqui, os terços, etc. Era meu pai e minha mãe, que era música, tomava conta do coro da igreja, ensinava música, vários dos músicos que certamente aprenderam inicialmente, ou então com pessoas que aprenderam com ela. E naturalmente, numa cidade como essa, outra influência grande foi de futebol. Todos os meninos gostavam de jogar futebol. Eu tenho aqui, inclusive, alguns amigos que até hoje que jogavam comigo na minha infância e que eu caminhei por aí. Depois, feito o curso primário,
eu fui fazer o curso ginasial em Pouso Alegre, no Colégio São José. Eu tenho a honra muito grande de estar aqui comigo um colega meu, João Salles, que foi meu colega de sala lá, e o irmão Dino, que na época que eu estava lá, ele ainda não estava em Pouso Alegre, embora tivesse chegado ao Brasil naquele período, e até hoje eu mantenho com essas pessoas uma relação tão fraterna, uma relação de não só de amizade, mas de laços tão profundos que eu poderia dizer que são membros da minha família, tal a relação que eu mantenho com todos esses anos com eles. Depois voltei para aqui, para Inconfidente, para fazer o curso normal em Ouro Fino, onde eu fiz o curso normal, e aí eu encerro essa fase da minha formação básica. O que eu quero chamar a atenção, e aqui já falando com os jovens, que as vidas não são feitas somente de vitórias e de ganhos. A gente também tem fracassos na vida. E eu gostaria de também mencionar ao longo vários fracassos que eu tive ao longo da minha vida. E esses primeiros, eu acho que é o momento oportuno para eu falar. O primeiro deles, eu fui estudar no Colégio São José porque eu tomei uma bomba no primeiro ano de ginásio em Ouro Fino. Eu não ia na aula, etc. Eu me lembro que no mês de setembro eu já não tinha frequência, aí meus pais acharam por bem me colocar no colégio interno, aí e me ajustaram lá mais ou menos, né, meu irmão? Me ajustaram lá naquele colégio. Também fiz alguns concursos para trabalhar e também não me dei bem neles todos. Eu me lembro que eu fiz um concurso para o Banco da Lavoura, para ser, naquele tempo, os bancos se operava tudo com manual, etc. Não conseguia entrar no Banco da Lavoura. Apesar disso, eu tive uma grande parte da minha vida profissional dedicada a banco e na direção de bancos, tanto banco no Brasil, bancos públicos no Brasil, como banco multilateral. Entendeu? Esse fracasso não me retirou a possibilidade de trabalhar em banco. Também não passei num concurso para os Correios. Fiz junto com minha irmã passou, eu não passei, mas ela tendo passado foi importante quando eu fui para a universidade, ela foi para Juiz de Fora, e eu aproveitei que ela estava lá e fui estudar em Juiz de Fora, aproveitando para morar com ela. E também, meus amigos de Pouso Alegre devem lembrar do Isidoro. Eu e o Isidoro, quando terminamos o ginásio, fomos tentar fazer o concurso para a Escola Preparatória de Oficiais de Aeronáutica, que era em Barbacena. E eu não consegui passar nesse concurso. Se eu passasse, eventualmente eu teria sido um oficial. Vocês vão ver que a minha vida em relação à questão com as Forças Armadas foi exatamente depois de 64, eu do outro lado, nas lutas pela democracia e etc. Então essa aí é um pouco essa história inicial do primeiro ato. O segundo ato, e eu tomo 1968 como referência, que tem a ver com a minha formação, que eu acho que aí é o ponto que possivelmente possa ter mais interesse nessa conversa, e a minha formação política e formação acadêmica. Os anos 60 foram anos de muitas transformações no mundo e no Brasil. Eu fui para Juiz de Fora, fui estudar lá na Universidade de Juiz de Fora, ainda não era Universidade Federal, e fiz o curso de Geografia. É interessante eu chamar a atenção para isso, porque nessa época eu não tinha a menor ideia que existia uma disciplina que chamava Economia. Mais tarde eu fui me encontrar com ela e basicamente ter um trabalho muito maior nessas coisas. Mas muito pela minha formação aqui, com a formação católica, com essa ideia de equidade, das pessoas serem iguais, de buscar uma equidade e a justiça. Quando eu entrei para a universidade, eu também fui militar no movimento estudantil. E aí entrei profundamente, fui militante da Juventude Universitária Católica. Os jovens não devem conhecer, tinha um movimento da igreja chamado Ação Católica, um movimento de leigos, e eu fui militar na Juventude Universitária Católica, e aí fui
membro do Diretório Acadêmico da Faculdade, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Juiz de Fora, e terminei esse percurso em 1963 como presidente da União Estadual de Estudantes de Minas Gerais. E nessa época, apenas para registro de José Serra, conhece, foi governador de São Paulo, senador, era o presidente da União Estadual de Estudantes de São Paulo, e também do mesmo movimento, e depois foi presidente da UNE quando houve a Revolução de 64. Da JUC ela tem um braço político que chamava Ação Popular, onde todos nós que tínhamos um gosto por militância política nos envolvemos com isso. Aí houve o COP 64, com a Revolução, houve uma interrupção nessa caminhada, que eu falo daqui a pouco, e aí em 64 eu voltei aqui, fiquei 3 meses aqui em Confidentes, um pouco fugido porque aí a polícia estava atrás de estudantes, prendendo, muitos dos meus colegas foram presos, etc. Pré-68, essa conversa é muito mais amena do que a conversa que nós conhecemos pós-68. Então, eu fiquei 3 meses aqui, me lembro aqui um pouco do registro dos netos do seu Luiz Vilas Boas, que eu me lembro que a visão que se tinha um pouco do conflito, era uma visão de conflito entre o UDN e o PSD. Quer dizer, e a revolução era a UDN tirando o governo do PSD, etc. E a minha origem, o UDNista, eu lembro que o seu Luiz Vilas Boas falou: Paulo, aqui você está protegido aqui. Se esses UDNistas vierem te pegar aqui, vou lá para a minha fazenda, que lá ninguém entra. Um pouco esse tempo de muita tensão, mas eram momentos de mudança muito profundas no Brasil e no mundo. Era o tempo da Guerra Fria, você tinha saído da Segunda Guerra Mundial, a Europa sendo reconstruída, a Rússia se fortalecendo e construindo a União Soviética, incorporando vários países do leste europeu. Aqui no continente americano, nós tivemos no final dos anos 80, Fidel Castro e Che Guevara conquistaram Cuba, tiraram uma ditadura que havia por muito tempo. Então você tem uma tensão muito grande no mundo. Essa tensão também vem no Brasil, muito radicalizada do ponto de vista político, e nesse é um período que nós imaginávamos que nós íamos transformar o mundo. Você tinha a convicção certa de que você estava evangelizando as pessoas para transformar o mundo. O movimento estudantil, então, tinha isso muito claro. Nós imaginávamos que uma aliança estudantil operário-camponesa, nós íamos tomar conta do Brasil e transformar esse país num país mais igual, socialista e tudo isso. Aí veio a Revolução e acabou com esse sonho. Uma outra dimensão nesse período das mudanças de costumes, mudanças também cultural, houve mudanças muito profundas na música, que também me influenciou muito, com um novo tipo de consolidação do ritmo mais harmonioso, mais lento da música brasileira, que era a bossa nova, e que nós gostávamos todos. Mas e você tem uma influência do jazz nisso aí, e uma versão disso era muito mais politizada. Algumas das pessoas que gostavam disso acabaram com uma música mais de militância política. Obviamente Chico Buarque é o exemplo acabado disso até os dias de hoje, e uma certa tensão também contra o que não era brasileiro, o que não era de hoje, que tinha raízes nesse país. Mas do ponto de vista político, as decisões nesse período determinaram a carreira, a trajetória de todos esses estudantes, que foi uma opção entre radicalizar o movimento, e foram aqueles que optaram pela luta armada, então da ação popular. Uma parte considerável, se ingressou no PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e aí seguiram a luta armada. Vários colegas meus foram assassinados e morreram nesse caminho, e alguns optaram, como eu,
de que essa luta tinha de ser feita dentro dos limites institucionais que havia, então ficamos fora e essa era uma decisão que, eventualmente, uma decisão que, se eu tivesse tomado de outra forma, certamente eu poderia, provavelmente, não estar aqui. Aí vem as novas oportunidades que me aparecem na vida e que ajudam a mudar a minha vida. Primeiro, em 1967, eu casei com o Clotilde, aí você tem uma outra dimensão de vida, etc. Mas no dia do casamento teve um fato muito importante, que dois amigos nossos, dentistas, que estudavam na Escola de Saúde Pública de São Paulo, vieram ao casamento e nos deram de presente um formulário para nós nos inscrevermos num curso de extensão de demografia que tinha na Escola de Saúde Pública de São Paulo. Um curso com financiamento da Organização Pan-Americana de Saúde, e era a primeira versão do curso, e nós fizemos essa inscrição e fomos para São Paulo. Aí começamos a estudar demografia. Clotilde ia mestrado de Ciência Política em Belo Horizonte, deixou, e eu estava ainda nessa indefinição entre a militância política dessa forma, e fomos para São Paulo. E aí, nesse momento, eu tive primeiro contato com a economia. Um professor que influenciou muito a minha vida, o professor Paul Singer, que é um economista vindo de Princeton e trabalhava com economia e demografia, e fizemos amizade, fomos colegas e tivemos como professores um grupo de professores de São Paulo, que é o grupo liderado por Fernando Henrique Cardoso. Isso é para vocês entenderem depois como que essas coincidências, esses acidentes acontecem na frente. Nesse período aqui, em 62, Inconfidentes conquistou a sua emancipação político-administrativa, foi elevado a município. Aí colônia foi sendo feito, foi um phase-out, desculpa a expressão em inglês, foi tirando da linguagem normal, e Inconfidentes foi tomando força, como é hoje a referência do município. Aqui também, durante esse período, houveram mudanças muito significativas nessa instituição. E o Lamounier sabe disso com muito mais propriedade do que eu, essas transformações que, em 64, essa escola é transferida para o Ministério da Educação e Cultura. Há um esforço de agregar, com exceção da saúde, me parece, as diferentes instituições de ensino sob a orientação do Ministério da Educação, e depois aqui é elevado a ginásio agrícola, e depois, em 78, a Escola Agrotécnica Federal. Então, durante esse período, que é um período, visto do ponto de vista político, para quem militou no movimento estudantil, um período negro do ponto de vista da luta pelas liberdades, pela democracia, etc., foi um período muito importante do ponto de vista da construção dessa instituição e do seu avanço. Foi nesse período que eu tive também a minha formação acadêmica. Fomos eu, Clotilde, dois meninos pequenos, em 73, para os Estados Unidos, fazer o doutorado aí em demografia, tendo feito esse curso em São Paulo. Tivemos professores que nos recomendaram e nos deram, não recomendação não só que fizesse, mas carta de recomendação para a universidade, e fomos para lá, e passei então a tentar ter uma vida acadêmica, e que de fato eu fui depois professor da Universidade Federal de Minas Gerais até a minha aposentadoria. Minha atividade acadêmica, ela foi sempre muito conflitando com certa tendência um pouco política da atividade. Política, inclusive, dentro da universidade. Eu coordenei curso, fui coordenador do curso, diretor do CEDEPLAN, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas, onde eu
lecionei, fiz na atividade do estudo de demografia, fui presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, então eu nunca abandonei essa veia da atividade política, ou dessa relação política nessas atividades. E provavelmente por isso, eu também tive meus fracassos na atividade acadêmica. A principal delas, que eu carrego, e não tem mais solução para isso, é que eu não concluí a minha dissertação de doutorado. Para os professores aqui, sabem da importância, né? Hoje seria impossível você ter a carreira que vocês têm sem concluir. Naquele tempo era possível, e eu fiz. A tese estava praticamente escrita, faltava alguns ajustes, quando apareceu uma oportunidade para um concurso de professor colaborador na UFMG, então eu voltei para fazer isso com a intenção de que eventualmente aqui eu concluiria a tese. Até hoje essa tese acaba tendo um volume de papéis que vai sendo guardado para meus netos, quem sabe na frente, ver essas coisas. Então eu concluí tudo menos essa tese. E aí, esse é o lado acadêmico. E o lado político, onde que eu acabei exercendo os cargos que eu exerci. Então aqui eu quero um pouco falar dessas relações com a minha vida política. Primeiro, quando eu estudei em Juiz de Fora, eu tinha um engenheiro recém-formado, que era muito amigo nosso, que depois veio a ser prefeito de Juiz de Fora, senador, foi vice-presidente, presidente da República e novamente governador de Minas e novamente senador, que é Itamar Franco. Eu tive uma relação fraterna e muito profunda com Itamar Franco até a sua morte, lamentavelmente, quando ele voltou para o Senado e morreu exatamente no lugar em que ele teve maior prazer, no cargo que ele teve maior prazer de exercer, que é o cargo de senador da República. Então, quando voltei, depois que voltamos para o Brasil, por volta de 95, Itamar Franco esteve em Belo Horizonte, teve um encontro com algumas dessas pessoas aí da Ação Católica e fui convidado, fui lá, encontramos aí, fizemos uma boa relação que perdurou por esse tempo todo. E depois com Hélio Garcia, que foi candidato Hélio Garcia foi a primeira vez governador de Minas e substituindo Tancredo Neves. Ele era vice-governador. Depois disputou a eleição e ganhou a eleição. Nessa segunda vez, Hélio Garcia me convidou para coordenar a elaboração do seu plano de governo na campanha. E aí, nesse período, eu vou fazer referência a algumas pessoas que vocês conhecem. A primeira coisa que eu fiz quando eu recebi esse convite, liguei para um garoto de 20 e poucos anos, que era advogado, brilhante, que eu conhecia, chamado Antônio Augusto Anastasia, e falei com ele, professor, chamava de professor. Eu recebi esse convite do Hélio Garcia, só aceito se você topar vir comigo. Você topa? Aceitou, veio, aí eu montei construí um grupo de amigos, estava o atual secretário da Fazenda de Belo Horizonte, José Afonso. José Afonso veio para também trabalhar comigo, depois trabalhamos junto no governo Hélio Garcia. O Saleve Felipe, deputado hoje, que foi ministro, etc., também era professor da universidade, construiu essa equipe para preparar o plano de governo. O professor da universidade nunca tinha trabalhado com nada disso. O Hélio Garcia ganhou a eleição. Tá certo? Eleito, chega um domingo, eu tinha ido assistir um show de Caetano Veloso, cheguei em casa, de tarde, 1h da manhã, a empregada fala comigo, Paulo, ligou aqui, o Hélio Garcia disse que quer falar com você, mas não deixou o telefone não, depois liga. 2h30 da manhã me liga novamente, o Hélio gostava de falar de madrugada, fala, Paulo, eu queria que você fosse na Assembleia segunda-feira, ver tem esse negócio de orçamento aí, foi aprovado o orçamento já para o primeiro ano do governo dele, tinha sido aprovado pelo Luiz Cardoso, que era governador, e foi aprovado e tinha uns vetos, e estava discutindo os vetos. Então você procura lá o Zé Ferraz, que é o líder
nosso no governo e ver com ele o que tem que fazer. Primeira vez que eu entrei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que menor ideia que aquilo. Aí fomos lá, conversamos e tal, e depois no outro dia ele me falou, olha, você vai fazer o seguinte, eu tenho esse negócio de fazer comissão de transição. A primeira vez que teve, depois da Constituição de 88, que tinha comissão de transição. Então, quero que você organize aí com sua equipe, não vai ter político, vai ter ninguém. Você faz com a sua equipe, faz um grupo pequeno e olha e organiza isso. Eu já liguei para o Nilton, professor Bolzon, que era o secretário da Casa Civil, está lá te esperando, você vai, conversa com ele, faz essa transição. E foi embora, veio embora para a fazenda dele, Santo Antônio do Amparo. Era o jeito do Hélio Garcia. Estou eu, professor universitário, nunca mexer com o governo, com essa coisa na minha mão. Tá certo? Organizei a equipe. Aí foi a primeira vez que eu tive noção clara da responsabilidade do setor público. Que alguém falou, pô, você ficou com poder, o governador te deu um enorme poder de organizar o governo e tal, mas eu tive a sensação clara da responsabilidade que estava sobre meus ombros. Eu estava representando um governador que tinha acabado de ser eleito e eu tinha de organizar isso. Organizamos essa coisa, esse tempo. A eleição em dezembro e a posse era 15 de março. Então, você tinha 3 meses de transição, que é um período muito, muito longo. Daí, o Hélio Garcia me convidou para ser secretário do Planejamento e Hélio e Itamar Franco não tinham uma boa relação política, uma certa tensão nisso, e eu, na minha participação no governo, consegui, dada a relação que eu tinha com os dois, fazer uma aproximação dos dois. E Itamar Franco era presidente da República e tinha como ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que se elegeu governador, elegeu presidente da República. Então aí eu recebi do Fernando Henrique um convite para ser ministro. Ele está registrado nos livros de memória do Fernando Henrique, está registrado esse tipo de convite. É interessante aqui essas relações e esses acidentes que acontecem na vida, porque ali você tinha o Itamar Franco, que era presidente, tinha o Fernando Henrique, que era ministro dele, que tinha uma boa relação com o Fernando Henrique. E tinha uma equipe, o José Serra era ligado a ele, Vilmar Faria, que tinha sido colega nosso lá em Minas. Então você tinha uma confluência de pessoas que se conheciam. E a minha atividade em economia com a equipe econômica. Então o Fernando Henrique me chamou um dia lá para conversar com ele ainda e falou, olha, eu quero te convidar. Primeiro foi Zé Serra que falou comigo. Me ligou e falou, Paulo, o Fernando Henrique quer falar com você, acho que quer te convidar aí para algum cargo aqui no governo. Aí o Fernando Henrique me chamou e falou, olha, eu quero te convidar para ser ministro, ainda não sei bem que pasta que é e tal, e discutiu várias pastas, etc. Depois disso, me ligou Edmar Baixa, que é um economista, que falou, Paulo, nós estamos sabendo que o presidente vai te convidar para ser ministro, e nós queríamos indicar para você ir para o Ministério do Trabalho, porque a grande dificuldade que nós temos na implantação do real é exatamente com o ministro do Trabalho, então eu queria uma pessoa que entendesse disso e fosse afinado com a gente. Então, eu segui esse caminho e acabei sendo convidado para ir para o Ministério do Trabalho. Quando esse tipo de convite, ir no Brasil, saí daqui, fui para Juiz de Fora, fui para Belo Horizonte, de repente me vejo em Brasília, lá no Palácio Alvorada, conversando com o Itamar Franco, ele estava recebendo as pessoas ali, e me faz esse bendito convite para ser ministro. Eu saí dali, fui lá em Brasília, tem o Hotel da Torre, que tem um restaurante árabe, eu gosto muito de comida árabe, fui lá sozinho, sentado naquele trem, olhava para aquela esplanada e imaginava que eu daqui a pouco vou estar aqui tomando decisão que vai afetar a vida dessa população todinha, que é uma dificuldade, e sabendo que nessa atividade você tem de, em primeiro lugar, e aqui eu quero sempre voltar às minhas origens, você tem de ter claro o interesse público. Você está lá para servir, você não está lá para se servir, você vai lá para servir, e isso eu aprendi aqui.
a minha origem desse entendimento veio daqui. E a outra questão é o seguinte, que a decisão nesses cargos é uma decisão solitária. Você ouve, você tem um conjunto de pessoas que você ouve, você tem que ter capacidade de ouvir as pessoas, ouvir opiniões que são conflitantes, que são diferentes, e pondera e toma, no final do dia, você toma a sua decisão, que é sua, e a responsabilidade é totalmente sua. Essa é um dos aprendizados que eu trago desse tipo de atividade. E aqui eu quero fazer uma referência muito especial em Confidentes. Nesse caso, quando eu fui da Secretaria de Planejamento para o Ministério, aqui tinha um prefeito aqui que chamava Décio Bonamiche. Aí o Décio vai lá no meu gabinete. Aí vai, Paulo, Confidentes nunca teve um ministro, certamente nos próximos 100 anos não vai ter. Eu vou agarrar aqui, você vai ter de nos ajudar. E aí esse Décio conviveu lá no meu gabinete esse tempo todo, com o Martins, tempo major, hoje coronel, e com o secretário executivo, que era o Antônio Anastasia. Eles cuidavam do Décio e tal, certamente tudo dentro do limite, do que era legal, do que era ético, sempre ajudava nessas coisas. Eu me lembro no final de ano, que no governo federal você vai controlando os gastos durante o ano, e aí chega no final do ano, de repente sobram verbas em diferentes rubricas. E aí os ministros da equipe ficam querendo gastar, porque senão isso no próximo ano você não vai fazer. O Décio esteve lá comigo um dia, tal, aí o Décio saiu, de repente o ministro da Agricultura, Arlindo Porto, com o Arlindo me falou, tem uma verba aqui para trator para as prefeituras. Você tem alguém para você indicar? E eu procuro esse Décio. Acho que fui achar ele no aeroporto de Guarulhos. Aí volta para Brasília aqui, para você, senão você perde esse trator. E é um pouco essa possibilidade da relação pessoal que pode ajudar muito. Passei depois pelo Ministério do Planejamento, uma atividade bem mais árdua, porque aí o seu conflito é com os seus pares. Quem trabalha com orçamento aqui sabe disso. Se alguém que trabalha com orçamento, que elabora o orçamento aqui do campus de Inconfidente, e se ele preparar o orçamento e tiver alguém elogiando, pode saber que ele fez alguma coisa errada. O orçamento, você só sabe se você fez bem, se está todo mundo contra. Então, você pelo menos foi justo nessa coisa. E depois, terminado esse período, no final do primeiro governo, Fernando Henrique, eu gostaria de voltar para Minas. Eu já estava, uma vida um pouco, a família ficou em Belo Horizonte, está em Brasília, etc. E aí acabou que me surgiu uma oportunidade, o presidente me convidou e eu fui para Washington, onde fiquei ali no Banco Interamericano de Desenvolvimento por 5 anos. E voltei então em 2005, voltei para o Brasil. Foi quando eu reencontrei aqui a minha terra, reencontrei em Confidentes, graças ao Claudino, que me convidou para vir cá na formatura da turma. Então eu tive esse prazer de voltar aqui à minha terra, voltar a essa escola, que é a forma com que eu tenho ainda o registro daqui, e participar dessa formatura. E aqui também teve um tipo, falando de acidentes, para isso eu trouxe não sei se é discurso, uma palestra escrito, não são só essas anotações. E eu estava com isso e entreguei para minha esposa, para Clotilde, segurar até esse momento. De repente me aparece a Lívia, do Jornal de Confidentes, falar que eu estava no banheiro ali, encontrei, achei que isso aqui é seu. Ela tinha esquecido lá, a Lívia achou e trouxe. Imagina eu sem aquele papel. Isso permitiu com que a Lívia me fizesse um convite para escrever no Jornal de Confidentes, e é o elo que me mantém presente todo mês aqui. Agora, sob a orientação da Doroteia, eu tenho procurado disciplinarmente todo mês escrever um artigo. No início eu falava um pouco das minhas experiências passadas, etc. Acho que a minha memória já
tem poucas coisas, então eu não consigo mais manter essas coisas. Mas eu quero então chegar na parte do terceiro ato, que é exatamente agora 2018. Vocês podem ver, essas imagens vão mudando um pouco o que era o Brasil, e eu quero então chegar na parte final. Eu tinha pedido a Paula deixar um tempo, se fosse possível, se alguém quisesse fazer alguma pergunta ou interagir comigo, aproveitar essa ocasião. E então, olha eu aqui de novo, estou volto à minha terra, volto às minhas origens. Volto para depositar aqui minha experiência na terra que me gerou. E venho prestar minhas homenagens aos centenários da instituição que acolheu meu pai. Nesses tempos de intolerância e de desconstrução do Estado, eu venho para dizer que o papel do setor público é fundamental. Há um esforço hoje no Brasil muito grande de desconstrução da política e de desconstrução do Estado, e de retirada da importância do servidor público, do administrador público, etc. E eu venho para dizer que esse papel do setor público é fundamental. Eu quero dizer que essa escola centenária é o exemplo acabado da importância da educação pública. Quantas gerações de jovens foram preparadas para a vida aqui? Meu tributo a todos esses que construíram essa história. Os professores, os servidores, a comunidade de confianças que acolheu, que mantém isso aqui, e os alunos, essas gerações de alunos que passaram por essa escola esse tempo todo. A atividade da agropecuária no Brasil, é desnecessário falar isso para vocês, é que tem sustentado o crescimento na nossa economia. Isso foi na crise dos anos 80, na chamada década perdida. O único setor que cresceu foi o setor da agropecuária. Isso foi agora, nessa crise, que eu espero que nós possamos estar saindo dela, exatamente graças à pesquisa e o desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento nessa área. E Minas Gerais tem um papel fundamental, que foi Alisson Paulinelli, quem foi o ministro que estimulou a Embrapa e estimulou essas mudanças. No passado, quando voltamos lá aos anos 70, a produtividade agrícola no Brasil era muito baixa. Hoje, a produtividade de grãos no Brasil, em alguns municípios, como era Sorriso, no Mato Grosso, e como o município de Luiz Eduardo Magalhães, no sudoeste da Bahia, são exemplos de maior grau de produtividade de grãos no mundo. Apesar de todas essas mudanças, isso é a principal revolução que aconteceu nesse país. Isso aconteceu por conta de instituições como essa daqui. E eu gostaria de fazer esse registro e deixar aqui não só meu depoimento, mas como cidadão brasileiro, meus agradecimentos para quem construiu e quem está construindo e continuará construindo essa instituição. Finalmente venho para dizer aos jovens que a vida é feita de acidentes e oportunidades. É também de esperanças e sonhos. Venho para sentir cedo o cheiro do chão, das plantas e das flores, ouvir o cantar dos pássaros, a voz das pessoas, abraçar velhos e novos amigos, ver de novo o rio correr, se é que ainda podemos ver o rio correr aqui, regar minhas raízes que jamais foram cortadas, unir o presente ao passado, traçando uma forte corrente para sentir o pulsar dos corações. Venho para dizer que valeu a pena a vida eternamente vivida. E muito obrigado a todos. Convido agora o diretor-geral do Campus Inconfidentes para entregar uma sacola de produtos da nossa escola para o professor Paulo Paiva,
como uma singela forma de agradecimento. Vamos abrir para 3 perguntas, então, por causa do adiantado do tempo. Boa noite a todos. Boa noite, professor Paulo. Meu nome é Luizinho, sou professor aqui do campus Inconfidentes. Primeiramente, a gratidão pela sua presença e também por compartilhar conosco tamanha história e tamanha experiência de vida e de profissionalismo. Eu tenho uma história aqui no campus Inconfidentes, eu sou egresso daqui de 1994 até 1996, num período em que a escola era considerada uma ilha de excelência. E essa ilha de excelência, ela tinha, por vezes, um caráter de um distanciamento da sociedade. Porém, esse distanciamento não impedia que a escola trabalhasse a formação, como era a palavra de ordem na época, de homens e mulheres de verdade, né? Então tinha grandes homens e grandes mulheres se formaram aqui nesse período, né? E eu pude vivenciar um pouco dessa história. De um tempo para cá, especialmente de 2008 para cá, nós assistimos uma mudança da Escola Agrotécnica em Instituto Federal, e a própria lei de criação dos institutos federais traz como obrigação o desenvolvimento regional, a abertura das portas da instituição para a sociedade, a participação dos servidores a serviço, de fato, da sociedade, né, promovendo esse desenvolvimento. E, especialmente nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a gente tem assistido uma mudança de posicionamento do governo diante dos institutos federais e das universidades federais, onde o corte de verbas tem sido o menor deles, né, o menor dos problemas, digamos. A mudança de entendimento sobre o real papel dessas instituições na sociedade, a mudança nos conteúdos ministrados, a redução de conteúdos, especialmente ensino médio, a diminuição do processo do objetivo de formação humana para uma formação puramente profissional e para o mercado de trabalho. E isso tem nos preocupado bastante. Aí, com a sua experiência, eu gostaria que você dissesse para nós um pouco de qual o conselho que o senhor nos dá para enfrentar essa turbulência e esse processo de desmanche das instituições públicas de um modo geral. Obrigado. Ok. A sua pergunta é bastante complexa e não sei se eu teria competência para respondê-la. Acho questão orçamentária, você disse que é de menor importância, embora eu acho que a questão fiscal do Brasil é gravíssima, é muito mais grave do que as pessoas possam imaginar. Acho que nós temos um problema grave, sério para frente, mas creio que, na essência da sua pergunta, a resposta pode ser dada pela população em outubro, pela escolha dos candidatos a presidente da República. Porque você está colocando uma questão que é de modelos de governo, tá certo? E aí eu não creio que cabe mais alguma outra informação do que isso, porque você colocou basicamente com as datas as opções que você entende, e eu acho que a resposta para isso, o que fazer com isso, é do dia 2 ou 3 de outubro, escolher o candidato que nós entendemos que possa conduzir as universidades com o modelo que nós entendemos melhor. Boa noite, professor. O meu nome é Valmei, eu sou jornalista aqui do Campus Inconfidentes. Durante a palestra do senhor, o senhor se posicionou politicamente de centro-esquerda. A gente vê no Brasil hoje um fenômeno da provável, da possível eleição da direita no Brasil, tendo como principal ícone, símbolo, a figura do militar Jair Bolsonaro. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, mostrasse se o senhor é simpático ou antipático à eleição da direita no Brasil e por quê. Ok, aqui obrigado. Acabou que agora a conversa está chegando, provavelmente Décio
os outros políticos aqui têm mais competência do que eu. Eu não sei se você leu que a minha trajetória me coloca como uma formação de centro-esquerda. É bem provável, social-democrata, com uma visão em que o mercado tem um papel, o setor público, o Estado também tem um papel importante, etc. Agora, com relação à eleição, eu acho aí, o que nós vemos, a pesquisa de opinião pública hoje, ela não reflete exatamente o que será, quais serão os candidatos que terão mais possibilidade para eleger. E vou deixar isso muito claro. Se você pensar um pouco atrás, nas eleições anteriores, não na reeleição de Fernando Henrique, de Lula, e não na reeleição e não na eleição de Dilma, que foram processos diferentes. Mas na eleição de Fernando Henrique, primeiro, na eleição do Collor, também, era muito difícil você, naquele momento que nós estamos aqui, no início do ano, você imaginar que Collor seria um candidato viável, que Fernando Henrique seria um candidato viável. Então, várias coisas estão para acontecer. Segundo, o processo de eleição com 2 turnos, dificilmente esse tipo de candidatura, que é uma candidatura sem uma estrutura partidária grande, chegará no segundo turno. Porque como isso aqui são eleições gerais, que é diferente do que foi a eleição do Collor, a estrutura partidária terá um peso muito grande, tá certo? Tanto se você vê a movimentação dos candidatos, o que você está chamando de direita, não, direita é muito claro no Bolsonaro, mas há uma organização, uma candidatura de centro, contrária a uma candidatura mais à esquerda, a tentativa de organizar uma base política que possa levar para o segundo turno. Porque certamente uma candidatura da esquerda, muito dificilmente, não irá para o segundo turno nas condições de hoje. Seja com Lula, seja sem Lula, muito difícil, porque a esquerda no Brasil construiu um capital eleitoral de aproximadamente 1/3 dos eleitores. Então depende muito da outra candidatura. Dificilmente Bolsonaro conseguirá passar isso, porque não é uma eleição solteira. Ele tem hoje uma dificuldade, que é, primeiro, qual legenda que ele vai ser candidato. E ele precisa de uma legenda que tenha deputados que lhe garantam possibilidade de acesso à televisão, o período é muito curto, são 45 dias, e que tenha também o número de candidatos que lhe permita assento nos debates públicos. Então, eu acho muito pouco. O Brasil nunca elegeu um candidato de direita nesse sentido. Eu acho muito pouco provável. Muito embora o discurso dele tenha um discurso que tem um grande apelo em função da questão de violência que tem no Brasil. Posso até explorar essa ideia que o Temer julgou no jogo do Rio de Janeiro, independentemente do mérito do que você precisa fazer ou não no Rio, isso tem consequências políticas eleitorais. Possivelmente ele pode, com isso, se ele tiver algum sucesso, retirar possíveis eleitores que estariam pensando em votar em Bolsonaro. Mas acho que o Brasil precisa, aí vou exprimir uma opinião minha, precisa de um candidato que tenha, em primeiro lugar, integridade, em segundo lugar, tenha liderança forte, liderança no sentido de líder, que seja capaz de aglutinar as pessoas, seja capaz de ouvir e de conciliar. O Brasil precisa de conciliar as pessoas, conciliar os partidos com um projeto para esse país, mesmo que não seja um projeto de todo mundo, mas um projeto que consiga ter um mínimo comum para poder caminhar isso. E além disso, que consiga, o que é mais difícil de tudo isso, consiga ter a possibilidade de uma eleição parlamentar que ele tenha maioria para governar. Porque hoje o presidente, como escreveu o Roberto Brant recentemente no jornal em Belo Horizonte, o presidente é refém do Congresso, dada a multiplicidade de partidos. Olha o que está acontecendo, vai acontecer no mês de março agora, com trocas de partidos, por várias razões. Então isso é muito difícil. Você pode eleger
Jesus Cristo para presidente do Brasil. Mas se ele precisar negociar com o Congresso, vai ser muito difícil. Porque o Congresso, ele é fragmentado, são vários partidos, você tem que negociar com os partidos, e aí não é negocia em programa não. Lá na Alemanha, a Merkel, a primeira-ministra, está negociando com o partido adversário dela uma aliança para poder governar a Alemanha. Aqui você não é em cima de projetos de governo, é em cima de várias outras coisas que é desnecessário eu falar para vocês conhecem muito bem. Por exemplo, o atual presidente, ele foi vice-presidente da presidente Dilma durante o tempo todo. Será que quando estava lá ele pensava diferente, de repente mudou, apareceu a luz divina e mudou a cabeça dele? É porque são interesses menores que infelizmente dirigem esse caso. Mas acho que ainda é cedo para nós termos uma noção clara de quem vai para o segundo turno nessas eleições. Mas é bom ficar atento. E também, só para concluir, não vamos pensar que a culpa é de outros, não. A culpa de quem vai dirigir o Brasil é nossa, de cada um isoladamente nas decisões que nós vamos tomar, tanto para o governo federal como para o Congresso. Ok? E eu gostaria de fazer também um agradecimento muito especial, né, ao professor Paulo Paiva por ter aceitado prontamente o nosso convite, pela sua disponibilidade, empenho, dedicação por estar aqui hoje, nesta noite, e também pelo seu desprendimento, que ele veio gentilmente, sem cobrar nada para essa palestra, não aceitou nenhuma ajuda de custo nossa aqui por parte do campus. E por esse desprendimento, por toda a sua dedicação, eu quero fazer um agradecimento muito especial de coração. Muito obrigada. Declaro encerrada, então, a solenidade de hoje. Muito obrigada a todos pela presença. Uma boa noite.